O meu nome é Diogo Salvador e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Fórmula Automóvel. Hoje com a nova rúbrica do canal. Desafiei um piloto, neste caso de rallies. Se estás curioso, não te esqueças de subscrever o canal para veres mais conteúdo deste género. Hoje estamos no Kartódromo Internacional dos Milagres e estou muito bem acompanhado pelo Jorge Batista, piloto natural de Leiria, que nos traz um ícone do desporto automóvel, um Peugeot 205 GTI. Antes de falar contigo, quero só explicar em que consiste esta nova rúbrica. O objetivo é eu conseguir igualar ou fazer melhor do que o piloto de uma determinada categoria do desporto automóvel. E como é que vamos fazer isso hoje? O Jorge vai dar 2 voltas aqui no Circuito dos Milagres, onde vai registar o seu melhor tempo. E eu tenho a árdua tarefa de tentar chegar lá perto. Para além disto, como os rallies são uma conjugação híbrida de velocidade e espetáculo, vamos os dois ter 3 tentativas para fazer uma curva em modo espetáculo. E serão vocês mesmos a decidir qual foi o melhor. Basta comentarem aqui em baixo a vossa opinião. Jorge, boa tarde. Antes de mais, obrigado por nos disponibilizares um dos teus leões para o nosso desafio. Fala-me um pouco da tua paixão pelos Peugeot 205 e sobre o trabalho que fizeste neste excelente e exemplar de competição. Diogo, antes de mais, boa tarde. Queria-te agradecer este convite, é muito bom para mim e dá-me algum orgulho de algumas pessoas que não são do meu meio de amigos ou do meu meio familiar fazerem-me este convite. É a razão que o meu trabalho está a ser reconhecido e que a minha dedicação ao desporto automóvel, em particular à construção dos carros de competição, é reconhecido. Muito obrigado por isso. Obrigado. Depois disso, queria dar também os meus parabéns pelo teu projeto, que está neste momento ainda em embrião e está a crescer, mas neste momento já está bastante interessante. Agora, respondendo à tua pergunta, a minha paixão pelos Peugeot 205 e pela marca Peugeot começou pelo meu primeiro carro, que foi um Peugeot 205 a gasóleo, que foi o último carro que o meu avô comprou novo e foi o último carro com que ele andou e que eu me lembro de ser criança e andar no banco ao lado. Infelizmente o meu avô faleceu, o meu pai ficou com esse carro, pediu aos irmãos dele para ficar com o carro, restaurou tudo e foi o meu primeiro carro. Nessa altura não era um carro que me dissesse muito, na verdade, mas comecei a perceber que o bichinho... comecei a experimentar o carro, comecei a ter as minhas primeiras aventuras, a fazer os meus primeiros peões, foi lá que eu aprendi a travar de pé esquerdo, a fazer o ponto tacão, a mandar as primeiras atravessadelas, e percebi que o carro tinha um chassi muito engraçado, e era um carro que com pouca coisa poderia ser um carro muito interessante para o desporto automóvel. Eu na altura também já fazia algumas brincadeiras, já fazia umas rampas, umas super especiais com os carros do meu pai. Um deles era um Toyota Twin Cam 86 e outro era um Datsun 1200, mas eu, para ser competitivo com a armada de carros que havia aqui na zona centro, percebi que os carros que tinha, que eram do meu pai, não eram suficientemente competitivos. Então procurei mais uma vez um Peugeot 205 que me satisfizesse as necessidades que eu tinha para conseguir fazer aquilo que eu ambicionava. Então surgiu um 205 de competição que fui buscar para os lados de Viseu, que na altura fazia umas perícias, fazia umas rampas e onde andava normalmente ganhava. E eu juntei o meu dinheirinho e lá comprei esse carro. E os resultados começaram logo a aparecer. Eu digo que eu fui buscar o carro num sábado, no domingo experimentei o carro e nos treinos estava em primeiro da geral. Para mim foi espetacular, passar de um carro de tração atrás, autoblocante, para um carro de tração à frente, autoblocante, completamente diferente daquilo que eu estava habituado. Essa prova não correu tão bem, depois nas outras mangas tive uma saída de estrada, mas pronto, não interessa, são coisas que acontecem. Entretanto fiz mais 2 ou 3 provas e percebi que aquilo era de facto o que eu queria. Mas o carro em questão tinha ali algumas coisas que não estavam, muitas coisas que não estavam bem feitas. O carro estava, entre aspas, como eu costumo dizer, preço por arames. Okay. Então pensei, vou aproveitar o que de bom este carro tem, ou seja, o motor e a caixa,
independentemente disso eram bons, mas eu tive que os abrir e que os recondicionar todos, mas pronto, fora disso... Ou seja, foi aí que tu começaste a meter as mãos na massa. Exatamente, e comecei à procura de uma carroceria que tivesse reforçada e que já tivesse algumas coisas, e isso apareceu. Apareceu uma carroceria com um roll bar muito bem feito, a carroceria toda pingada, e comecei a montar aquela mecânica, comecei a montar travagem, direção, parte elétrica, fiz esse carro de raiz em cerca de 10 meses. E assim que fiz a primeira prova, os resultados começaram logo a aparecer e, consequentemente, de prova para prova, foi sempre a melhorar. E em 10 provas que fiz ao erro com o carro, 8 foram vitórias. Portanto, a partir daí... Fruto do teu talento também. E do meu trabalho, e Exatamente. muito esforço, muito cansaço, mas pronto, é aquilo que a gente gosta, quando corre por gosto não cansa, como se costuma dizer. Depois desse carro, tive um espaço que arranjei para fazer as minhas coisas de mecânica e foi uma bola de neve. Comecei a construir outro carro, depois outro, depois outro. Epá, já 205, salvo erro, já construí uns 3 ou 4 para competição, salvo fora os 309, os Datsuns, BMWs. Epá, tenho feito posteriormente vendes. Certo? Exatamente, a ideia é essa. Epá, se eu pudesse, aquilo que eu gostava, se eu tivesse possibilidades para isso, era ficar com eles todos, mas infelizmente não é possível. Faço-os como se fosse para mim e depois vendo-os para quem queira, pronto, para quem goste. Muito bem. E pronto, basicamente foi essa a minha história e o meu gosto pelos 205. São carros que eu costumo dizer que são como um Lego, porque peças de vários Peugeots entram no 205, eu consigo meter aqui um motor a gasóleo, um motor 2000, um motor 1900, um motor 1600, as caixas também consigo meter várias caixas de vários tipos de carros, mangas de eixo, travagens, dá para fazer de tudo um pouco. Muito bem, Jorge, muito obrigado pelo teu testemunho. Agora vamos falar um pouco sobre a história do Peugeot 205 GTI. É um carro mítico nos rallies em todo o mundo, tendo a versão T16 de primeira e segunda geração do Grupo B. 2 vezes campeão do mundo em 1985 e 1986, o Peugeot 205 T16 foi o último carro a ganhar um campeonato de uma era que acabou por protestos dos pilotos a nível de segurança. A primeira geração tinha cerca de 350 cavalos e, quando foi atualizada para a segunda geração, passou a ter 550 e 900 kg de peso, derivado à sua estrutura tubular. Para ajudar ainda mais, ambas as gerações tinham tração integral. Foram os melhores anos do Mundial de Rallys, mas hoje a conversa é diferente. Vamos ter apenas 160 cavalos e tração frontal. Neste caso temos um carro em rodagem e, portanto, não podemos abusar muito do motor Mi16. Jorge, vamos para o desafio? Vamos a isso. Siga.
Bem, agora que acabámos os dois desafios, primeiro que tudo quero-vos pedir que façam as vossas votações na caixa de comentários. Quem é que para vocês foi o melhor a dar espetáculo? Agora vamos ao que interessa. Já temos os tempos. Jorge, queres ser tu o primeiro a dizer o teu Pode tempo? ser, o meu foi 47,86. O meu foi 47,97. Foi por pouco. Parece que vou ter que ter mais desafios destes para aprimorar a minha condição. Bem, e agora que chegamos ao fim, quero-te perguntar o que é que tu achaste do desafio. Olha, Diogo, quero dar os parabéns porque não é para todos chegar aqui a um carro que não conheces, que nunca conduziste e fazeres o que fizeste, pá, não é para todos, como disse. Foi fantástico aqui o teu desafio aqui no berço dos pilotos de Leiria, que é o Cartódromo Internacional dos Milagres. Foi giro, quero o desafio espetáculo, tentarmos os dois fazer o maior espetáculo possível e depois a nossa competição, que foi super renhida. Para além disso, gostei muito também de experimentar o carro, que foi hoje uma estreia, como disseste no início. Foi mesmo uma estreia porque o carro nunca tinha andado até... E está aprovado. Está perfeitamente aprovado, está mesmo fantástico, está perfeito. Muito obrigado.
Agora vocês devem estar a perguntar o que é que faz aqui um Peugeot E208. Eu respondo, o próximo vídeo da Fórmula Automóvel vai certamente esclarecer todas as questões sobre os carros elétricos. Com o aumento do preço da eletricidade, será que vale mesmo a pena comprar um carro 100% elétrico? Se ficaram curiosos, subscrevam o canal para não perderem o próximo vídeo. Jorge, mais uma vez, obrigado por nos teres proporcionado este momento e a vocês que estão desse lado, obrigado por acompanharem a Fórmula Automóvel. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Subscrevam, partilhem e vemo-nos no próximo vídeo.